Preparamos a agulha de insulina para introduzi-la a mais ou menos 1 milímetro do limbo, com o controle através da pupila. Do outro lado, introduzimos a agulha com fio de prolene 10 zeros. E esta agulha mergulha dentro da agulha de insulina. Fazemos assim a passagem do primeiro fio. Do outro lado, passamos a mesma agulha de insulina a 1,5 milímetros da primeira passagem e procedemos da mesma maneira, colocando a agulha de prolene dentro da agulha de insulina. Esta agulha de prolene tem mais ou menos 2,5 centímetros e, portanto, ela é capaz de atravessar o olho sozinha. Passados os fios, fazemos então o retalho conjuntival para termos acesso à câmara anterior. Medimos uma extensão de 8 milímetros, porque esta lente tem 7 milímetros de diâmetro. Abrimos a câmara anterior com tesoura. Pegamos o fio com um gancho. Exteriorizamos o fio. Seccionamos. E vamos então passá-lo pelo orifício da lente que fica em ambas as alças. Passamos de um lado e agora do outro. Não amarramos a lente, apenas passamos o fio pelo orifício. A seguir, exteriorizamos o nó para que ele não fique no interior do olho. De um lado e agora do outro, puxando o fio para o nó ficar fora do olho. E vamos então implantar a lente. À medida que vamos entrando com a lente para dentro do olho, vamos tracionando o fio de prolene para que a alça fique na sua posição correta. Colocamos a segunda alça da mesma maneira. E quando tracionamos os fios, ela fica perfeitamente centrada. Após o fechamento
da ferida com 3 pontos. Vamos então amarrar a lente utilizando as 2 pontas do fio de prolene. A vantagem dessa técnica é que não necessita de retalho escleral, já que depois de dado esse nó, nós podemos embuti-lo rodando o fio com uma pinça adequada. O nó fica para o interior do olho, por isso ele não fura a conjuntiva. Fazemos a coaptação da conjuntiva com o coagulador bipolar. Aspiramos a substância viscoelástica da câmara anterior. Fazemos o uso de um miótico para fechar a pupila. Injetamos a solução de corticoide com antibiótico e está terminada a cirurgia.
Sutura de McCannell. Técnica e indicações. Para a cirurgia da catarata, o cirurgião deve ter um profundo conhecimento da anatomia ocular. Podemos observar que a zônula tem uma incrível resistência, que a superfície anterior do cristalino é mais plana que a posterior e que a parte posterior do saco capsular tem apenas 4 micras de espessura. Após a facoemulsificação do cristalino, a lente intraocular dobrável é implantada no saco capsular. Entretanto, alguns pacientes, além de terem uma deficiência visual importante, não dispõem de suporte capsular adequado para a sustentação da lente intraocular, como na subluxação do cristalino. Nestes casos, a técnica de McCannell, que foi desenvolvida pelo autor de mesmo nome em 1976, pode ser utilizada fixando as hastes da lente intraocular na íris. Sob anestesia tópica hemidríase, realiza-se uma incisão corneana límbica temporal de 2,75 mm em 3 planos. Um viscoelástico dispersivo é utilizado na área que se encontra anatomicamente sem o cristalino, para empurrar a hialoide anterior e/ou algum prolapso vítreo para trás. Outra pequena quantidade é utilizada para proteção endotelial. Em seguida, injeta-se um viscoelástico coesivo entre as duas áreas viscodispersivas, como um soft shell sandwich. Então, realiza-se a capsulorhexis. Após a hidrodissecção, que diminui o estresse zonular, faz-se a facoemulsificação do cristalino, utilizando mais a aspiração que a emulsificação propriamente. Após a retirada de todo o conteúdo do cristalino, injeta-se mais viscoelástico coesivo para a expansão do saco capsular. A lente intraocular acrílica de 3 peças é dobrada a fim de que suas alças fiquem por baixo da parte óptica. Isto facilita o correto posicionamento da lente logo após sua implantação, ficando as 2 alças no sulco ciliar. Em seguida, realiza-se a rotação da lente intraocular em 90 graus, para aproveitarmos a incisão principal na fixação da primeira alça da lente. A agulha entra pelo limbo corneano, atravessa a periferia da íris, passa por trás da alça da lente e sai atravessando a periferia da íris e o limbo corneano. Após cortar a agulha, as 2 extremidades do fio são puxadas através da incisão principal com a ajuda de um gancho em forma de H. Assim, com as 2 extremidades do fio, realiza-se a fixação da alça, tracionando levemente a íris para a incisão, a fim de que o nó permaneça na superfície iriana. A fixação das alças deve ser sempre na periferia da íris, uma movimentação, e é a base de estudo para fixar as lentes fásicas de fixação iriana de câmara anterior, assim como para minimizar as possíveis corectopias. A seguir, mostraremos 3 casos em que utilizamos esta técnica cirúrgica. O primeiro caso é um paciente com a síndrome de Well-Marquesani, onde podemos observar a biomicroscopia e a iridodonese causada pela subluxação do cristalino além da catarata. Após injetarmos os viscoelásticos, realizamos a capsulorhexis e a hidrodissecção. Podemos observar a significativa subluxação do cristalino. Após a emulsificação cuidadosa do cristalino, implanta-se a lente intraocular, como ilustramos anteriormente. Com a pupila discretamente fechada, começamos a fixação da primeira alça da lente intraocular. Da mesma maneira, fixamos a segunda alça,
Em seguida, colocamos a parte óptica para a câmara posterior. Na cirurgia de catarata em crianças, deve-se lembrar das menores dimensões do cristalino. Um viscoelástico dispersivo é utilizado na área que se encontra anatomicamente sem o cristalino, para empurrar a hialoide anterior e/ou algum prolapso vítreo para trás. Outra pequena quantidade é utilizada para proteção endotelial. Em seguida, injeta-se um viscoelástico coesivo entre as duas áreas viscodispersivas. Após a hidrodissecção, que diminui o estresse zonular, faz-se a facoemulsificação do cristalino, utilizando mais a aspiração que a emulsificação propriamente. Após a retirada de todo o conteúdo do cristalino, injeta-se mais viscoelástico coesivo para a expansão do saco capsular. Com a parte óptica capturada, faz-se a fixação das alças da lente intraocular na periferia da íris. No momento do corte do fio, faz-se uma leve tração da íris para a incisão. Deste modo, ao cortar o fio, a íris leva o nó que está na sua superfície para a câmara anterior. No terceiro caso, a paciente tem uma subluxação e uma malformação do cristalino em ambos os olhos. A biomiocroscopia, observamos uma protusão anterior da íris causada pela subluxação do cristalino, além de sua malformação e da corectopia. Neste terceiro caso, precisamos usar afastadores irianos pela má formação iridocristaliniana e pouca dilatação pupilar. Após a emulsificação do cristalino, realizamos a fixação das alças pela técnica descrita, seguida pelo posicionamento da parte óptica na câmara posterior. Alguns estudos avaliaram a eficácia e segurança desta técnica. Em um estudo nosso, publicado no ano passado, utilizamos a fixação iriana da lente intraocular de câmara posterior em 5 olhos. 2 olhos de uma criança com síndrome de Marfan, 2 olhos de uma paciente afásica e 1 olho de um paciente com subluxação traumática da LIO. Estes pacientes estão sendo avaliados há pelo menos 1 ano, inclusive com OCT3, e não apresentaram nenhuma complicação até então. Em um estudo de 1988, Dr. David Apple analisou post-mortem 4 olhos de pacientes que haviam sido submetidos à fixação iriana da lente intraocular pela parte óptica e observou que a lente estava suspensa atrás da íris, que a sutura era um mecanismo primário de fixação da lente e que não havia aderências com tecidos vizinhos, entre eles a íris e o corpo ciliar. Entretanto, a fixação iriana da LIO pela parte óptica pode causar uma irite mais facilmente pelo constante atrito da LIO com a região mais central da íris, que tem maior movimentação. Em outro estudo prospectivo e randomizado com 176 olhos, Shine comparou 3 tipos de fixação de LIO durante cirurgias de catarata combinada com ceratoplastia penetrante. Ele observou que o grupo de pacientes onde realizou-se a fixação iriana da LIO teve menor risco acumulativo de complicações, incluindo edema macular cistoide, deslocamento da LIO, falência do transplante e glaucoma. Assim, a fixação iriana de lente intraocular de câmara posterior pode ser utilizada em casos onde não há suporte capsular adequado, como na subluxação do cristalino, na afásia e na subluxação ou luxação da LIO, ajudando na melhora da acuidade visual e na binocularidade de nossos pacientes.